Shalom, graça e paz, estamos aqui para mais esse momento, mais esse vídeo. Estamos estudando Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Deus ele tem abençoado muito a nossa vida e hoje nós estamos no dia 18. E como tema do livro é Tendo uma Vida em Comum. Versos, Colossenses 3,15 diz assim: Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Também Salmos 133, verso 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Vamos entender um pouco mais sobre o que o autor está querendo dizer sobre esse ponto e que Deus está então nos revelando através desse capítulo. O ser humano, ele por tendência, é ele ficar espalhado, por tendência. Ele não quer se ferir, ele não quer então se relacionar, ele não quer muitas vezes estar perto de pessoas, mas esse não é o propósito de Deus, porque Deus ele sabe muito bem que na unidade é aí que ele pode derramar então a bênção sobre nós. Que quando o povo então ele está em unidade, o Senhor ele libera uma grande bênção sobre as nossas vidas. Eu te pergunto para você, como é que você tem vivido, como é que você tem estado, como é que você tem participado dessas situações e dessas circunstâncias, pois Deus, ele quer que você faça parte de uma família, mas quer que você se relacione com essas pessoas, quer que você tenha amizade com essas pessoas, que você tenha um relacionamento verdadeiro, real, com cada uma delas. E a vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra se perdeu, porque as pessoas, elas deixaram então de viver em comunhão ou confraternização. Hoje se refere-se normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, uma comida ou talvez até mesmo uma diversão. E a pergunta é: aonde você busca comunhão? Aonde você então está buscando essa comunhão? O único lugar que você pode ter uma comunhão verdadeira e autêntica é na casa do Senhor. É junto com as pessoas que pensam igual a você. Você sabe que cada um de nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos. E à medida que nós temos comunhão com as pessoas ímpias do mundo, elas acabam então muitas vezes com palavrões, com então situações diferentes, contaminando e tirando as nossas crenças e valores, até mesmo da nossa família e dos nossos filhos. Quando nós estamos junto com pessoas então boas, quando nós estamos junto com pessoas que não falam palavrões, que não bebem, que não fumam, que não se prostituem, que não então adulteram, a probabilidade, é muito maior de nós termos uma vida muito mais saudável. Assim, o relacionamento com essas pessoas faz muito sentido para cada um de nós e nós precisamos mergulhar nessa situação. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer ou ir à igreja. É ter uma vida em comum, é partilhar experiências, partilhar então a amizade, partilhar então muitas vezes a família, partilhar então algo que Deus ele tem colocado sobre a nossa vida. E na comunhão verdadeira as pessoas encontram então a autenticidade. À medida que nós temos uma comunhão verdadeira, a autenticidade, nós conseguimos então ser autênticos uns com os outros, nós temos então uma alegria sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e assim um começa a se relacionar e à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão acontecendo, a amizade ela vai se desfrutando, você começa então a descobrir coisas novas, você começa então a aprender coisas novas com pessoas e assim nós vamos crescendo. O ser humano ele cresce através de olhar, de ver e de compartilhar coisas com outras pessoas. O coração das pessoas, muitas vezes, eles permitem compartilhar até as coisas íntimas. E ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e quem estão junto com elas. Elas dividem as suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam então as suas falhas e dão muitas vezes a conhecer até mesmo as suas dúvidas. Admite seus medos, reconhece as suas fraquezas e pede ajuda então em oração. E a autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em alguns lugares, em algumas igrejas.
Em vez da atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, representada, politiqueira, superficialmente, ou frívola. E as pessoas vestem então máscaras, mantêm então a guarda levantada e agem como tudo fosse então de uma vida de uma forma positiva. Essa situação são a morte da verdadeira comunhão. A falsidade então ela quebra por completa qualquer tipo de comunhão, e nós não vamos conseguir jamais ter comunhão se nós formos falsos uns com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram a reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e de receber, é depender um do outro. E a Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como então igreja. Todas as partes são interdependentes e mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir então responsabilidades e ajudar uns aos outros, como Paulo disse: quero que nos edifiquemos uns aos outros com o que temos, e a vossa fé me ajudará, e a minha fé os ajudará. Disse então o apóstolo Paulo. Então veja bem, na verdade a comunhão é de pessoas que se trocam então as suas experiências, dão e recebem, não vêm só para buscar, mas vêm também para entregar. Pessoas que não são parasitas, são pessoas que então não são apenas ali uma pessoa que sugam, que absorvem, mas elas também têm algo a oferecer. Todos nós temos algo a doar e temos algo então a oferecer. E à medida que nós doamos, à medida que nós oferecemos, nós então recebemos também do Senhor. E assim nós vamos caminhando e vivendo então a vida. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram então a compaixão. E a compaixão não é dar um conselho ou oferecer então uma ajuda rápida e superficial. Não, não. A compaixão é penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando, e o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. E a Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. À medida que nós temos então compaixão, parece que as coisas casam, parece que as coisas então se conectam. É como então uma luva e uma mão que então você olha para alguém e de repente você fala: poxa, essa pessoa é bacana, essa pessoa é legal, porque gerou então uma comunhão. Isso é aquilo que o Senhor Deus está ensinando para cada um de nós aqui através desse capítulo. E na verdadeira comunhão, as pessoas encontram então misericórdia. Pessoas que têm comunhão, elas têm então misericórdia. Comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas são apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça, e todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para então voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem então perdoá-las e confortá-las, para que não sejam então vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja então perdão. E Deus alerta: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento sempre destrói então a comunhão. Se você tiver comunhão, você tem misericórdia. Não é então o erro de alguém que você vai o desprezar, não é então a falha de alguma pessoa que você então vai jogar ela de escanteio ou de um lado, de maneira nenhuma. À medida que essas pessoas então errarem, à medida que essas pessoas falharem, que estão junto conosco, a comunhão, a misericórdia então vai prevalecer sobre a nossa vida, e nós vamos então tomar uma forma diferenciada e nós vamos dar mais uma oportunidade para ela, porque sabemos que os erros fazem parte de seres humanos em processo de evolução. E à medida que nós temos então o processo de evolução, e o mais alto nível de um processo de evolução é quando você aprende a servir. Quando a prática de servir está dentro do seu coração, você se torna então servo, sendo então melhor desenvolvido. E à medida que isso aconteça, você passa a ter comunhão uns com os outros, como o Senhor nos ensinou a ter, a viver e a partilhar de todas essas coisas.
Nesse 18º dia, o pensamento então sobre o propósito é: preciso de outras pessoas em minha vida. Você acredita que você precisa de outras pessoas em sua vida? Você acredita que você não pode viver então uma vida só? Você precisa de mais pessoas. Você precisa estar junto com outras pessoas, certo? E assim você vai avançando, assim você vai prosseguindo no caminho da vida. E um versículo para você memorizar: compartilhe os seus problemas e transtorno uns com os outros, e desta forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. E uma pergunta para você meditar: o que eu posso dar hoje para me unir a outras pessoas de forma mais íntima e verdadeira? Tenha comunhão, acredite em pessoas, valorize elas, porque Jesus morreu também por elas. Morreu por você, mas também morreu por elas. Quero orar por você e pedir para que Deus coloque essa comunhão no seu coração e a misericórdia sobre a sua vida. Pai, aqui nós estamos nesse momento, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas, que sejam a tua bênção, a tua vitória, a tua graça, que o seu poder se aperfeiçoe na fraqueza de cada um e que nós possamos ter comunhão com todas as pessoas. Em o nome de Jesus, amém. E a você, que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos para mais um vídeo, para mais um capítulo. E não se esqueça, leia esse livro. Isso vai mudar a tua vida. Pratique, faça e Deus vai te abençoar.